Livro Joana d'Arc, a Donzela de Orleans, José Bernard S.J. Capítulo 6. Na Corte Real. Durante 11 dias, a futura salvadora da França viajou por regiões ocupadas pelo inimigo para se apresentar ao rei. Guiada e animada por suas vozes, ela ia confiante, completamente convencida do sucesso. Passou maravilhosamente como testemunhas informaram o rei, os rios Marne, Seine, Yonne e finalmente o Loire. Carlos VII residia em Chinon. Quando Joana chegou a Fierbois, 30 quilômetros da residência real, mandou Collet de Vienne levar ao rei a mensagem da sua vinda e pedir a licença de visitá-lo. As vozes não deixavam de animar a jovem todos os dias, desde que partira para o futuro incerto. Vai confiada. Quando estiveres diante do rei, ele terá um sinal para te receber e acreditar em ti. Mais tarde, no processo, ela declarou ter avisado ao rei que o reconheceria entre os outros gentis homens. Quando finalmente Carlos VII consentiu em recebê-la, estavam presentes mais de 300 nobres. 50 tochas iluminavam a imensa sala. Talvez a simples camponesa estivesse um momento deslumbrada. Mas avançou com segurança. Perto do trono parara o conde de Clermont, ricamente vestido. Mas Joana declarou: "Não é o rei." Apontaram outro. A mesma resposta. Só agora Carlos VII entrou na sala. Joana viu-o, fez reverência e disse: "Deus vos dê boa vida, gentil Dauphin." Ele apontou o conde de Clermont. Mas Joana insistiu sem duvidar: "Em nome de Deus, gentil príncipe, vós o sois e ninguém mais." Revelou em seguida ao rei um segredo que ninguém no mundo podia saber. Afirmou que vinha por ordem divina para levantar o sítio de Orleans, levar o Dauphin a Reims e coroá-lo ali, expulsar os ingleses e libertar do cativeiro inglês o Duque de Orleans. Instruída pelas vozes, falava com absoluta segurança. Mais tarde, tudo se realizou. Estava presente na corte também o Duque de Alençon, a quem ela se impôs menos pelo sobrenatural do que por suas qualidades físicas. Ele conta: depois do almoço, o rei foi passear nos prados. Ali Joana corria com a lança, e quando o duque viu com que habilidade ela manejava a arma e como saudava, doou-lhe um cavalo. Vemos neste episódio pintado ao vivo uma mulher extraordinária, tão diferente das damas dos salões, exuberante de força e dinamismo, preparando-se para os combates. Nunca aparecera na corte pessoa semelhante e capaz de desafiar qualquer homem de armas. Os rudes cavaleiros, apreciadores da agilidade e força física, ficavam cativados e tornavam-se seus constantes admiradores e fiéis partidários. O mesmo Duque de Alençon, que a admirara nos seus exercícios guerreiros, conta também que Joana ficava impaciente por causa das demoras e dizia ao rei que se apressasse, aproveitasse o momento oportuno enquanto era tempo, porque ela não queria ficar mais de 1 ano. Naqueles mesmos dias, aconteceu ainda um fato memorável. Aparecendo diante do rei, Joana estava cingida de uma espada que recebera em Vaucouleurs. Estando, porém, em Tours ou Chinon, as vozes avisaram que na igreja de Sainte Catherine de Fierbois, diante do altar, estava enterrada uma espada. Mandou escrever aos clérigos daquela cidade, pedindo cedessem-lhe aquela espada. Ela logo foi encontrada, coberta de ferrugem e marcada com 5 cruzes. A ferrugem saiu facilmente.
Os clérigos acrescentaram uma bainha e mandaram a arma a quem a descobrira. Joana confessou que estimava muito aquela espada por ter sido descoberta na igreja de Santa Catarina que ela tanto venerava. Todos estes acontecimentos ficavam públicos e falavam poderosamente a favor da missão divina. Mas os tempos eram incertos e pelo país andavam mais homens e mulheres que pretendiam ser mensageiros de Deus. Sem dúvida, o rei e mais ainda seus conselheiros queriam certificar-se melhor e sujeitaram a vidente a vários exames. Não teria origem diabólica o extraordinário que envolvia os atos da mulher repentinamente surgida do anonimato? Certo dia, um sacerdote aproximou-se dela, aspergiu-a com água benta e rezou as orações do exorcismo. Quando Joana compreendeu o sentido da ação, ficou indignada, lamentando em particular que assim fosse suspeita para um padre que bem a conhecia. Tampouco como os motivos do exorcismo, a moça, sem conhecimento do mundo, compreendeu a razão dos interrogatórios a que a submetiam. Foi levada à Universidade de Poitiers. O arcebispo de Chartres, mais tarde de Reims, foi nomeado chefe de uma comissão de inquérito integrada por teólogos de renome. Joana estava impaciente, pensando no precioso tempo perdido para a pronta libertação de Orleans. Mais tarde, porém, ela poderá defender sua causa, apoiando-se nos pareceres favoráveis de Poitiers. A prudente e cautelosa investigação contribuiu até o dia de hoje para o reconhecimento e estima da vidente. Infelizmente, as atas estão desaparecidas, mas o veredito final de homens sérios e honrados foi laudatório. A história conservou algumas respostas de Joana. Revelam o juízo são e a concepção clara de uma mentalidade alheia a toda a sentimentalidade e falso misticismo. Se Deus quer salvar a França, perguntou alguém, não pode fazê-lo também sem exércitos? Admirável a resposta. Em nome de Deus, lutem os soldados e Deus lhes dará a vitória. O dominicano Seguin insistiu. Deus manifestadamente não quer que te demos fé, porque não te acredita por milagres. Como podes exigir que o rei te ponha pronta de um exército, só por tu afirmares ser enviada de Deus? Não vim a Poitiers para fazer milagres. Levem-me a Orleans e provarei por sinais para que eu vim para cá. Joana acreditava nas suas vozes, convencida que por elas o próprio Deus a dirigia. Perguntaram-lhe, pois, os teólogos, se acreditava na igreja da mesma forma como em Deus. Era uma pergunta capciosa, relacionada com outras sobre a igreja que estavam ocasionando heresias e dissidências. Joana não respondeu e os teólogos eram suficientemente equitativos para não exigir de uma ignorante o que superava a penetração de eminentes teólogos. Mais tarde, Joana encontrará juízes menos bem intencionados. Enquanto Joana era interrogada em Poitiers, alguns franciscanos colheram informações na sua terra natal. Também este inquérito revelou só fatos favoráveis. Ninguém a podia incriminar de superstição ou exaltação. Tivera uma adolescência irrepreensível de piedade, trabalho e caridade. Aconteceu, pois, o inesperado, o inaudito. O futuro rei da França confiava seu destino a uma donzela, a Pucelle, e dirigiu-se por seus conselhos. Capítulo 7. A Virgem de Orleans.
Aos 28 de abril de 1429, um pequeno exército de 2 a 3 mil homens saía de Blois e marchava para Orleans. À sua frente, vemos o Duque de Alençon e Joana d'Arc, vestida de armadura branca, presente do rei. Em breve devia seguir o grosso do exército, cerca de 8 mil homens. Que mudança! Havia poucos meses ninguém conhecia a jovem camponesa, completamente ignorante na arte militar. Agora está ela à testa de um grande exército, responsável pelas resoluções mais importantes, numa guerra decisiva para a sorte da França, oprimida desde quase um século. Já se operara quase um milagre. Orleans estava assediada desde 1427. Carlos VII demorou mais de um ano até mandar um exército que, aos 12 de fevereiro de 1429, no mesmo dia em que Joana partiu de Vaucouleurs, foi vencido pelos ingleses. A mera aparição da Virgem Guerreira reavivava os ânimos. Apesar das dúvidas que provocaram as declarações inauditas da jovem e das demoras causadas pelos inquéritos de Poitiers, em menos de 3 meses o novo exército estava em marcha. Era unicamente o ascendente da Virgem que vencera tão rapidamente todos os obstáculos. O que acabamos de contar da partida para Orleans é o modo tradicional de encerrar os fatos históricos. Na realidade, segundo Sven Stolpe, a crítica moderna dá-nos um quadro diferente, mas, em vez de deprimir, aumenta os méritos, a influência e a glória da jovem. Tudo faz crer que Joana não era chefe militar, não tinha o comando, mas juridicamente só acompanhava o exército a título de conselheira. Nunca se dera, nem então se queria dar, a uma mulher o direito de se imiscuir em negócios de guerra e de tragédia. Os acontecimentos que seguiram são tão estranhos que só os acreditamos por serem solidamente documentados. Os chefes militares quase nunca faziam o que a vidente lhes recomendava e, contudo, era nela que o fim dirigia as operações e decidia a vitória. Ela predizia os resultados e todas as suas afirmações se realizavam à risca, ainda quando pareciam inverossímeis. Joana era constantemente contrariada. Quando a vanguarda saiu de Blois, a Virgem Guerreira, aconselhada por suas vozes, queria avançar ao norte do rio Loire para imediatamente atacar os ingleses. Mas os chefes enganaram-na, aproveitando-se de sua ignorância, e acolheram prudentemente o lado sul, onde não havia perigo de serem atacados pelos ingleses. Temiam o inimigo. O próprio Dunois, o heróico defensor de Orleans, confessou melancolicamente que certa vez 200 ingleses tinham afugentado 8 mil soldados do rei, antes de aparecer a Pucelle, donzela virgem, aureolada pela missão divina para reanimar seus patrícios. Quando Joana chegou perto de Orleans, à testa da vanguarda, o comandante da cidade veio-lhe ao encontro. Ela perguntou-lhe se era Dunois, o bastardo de Orleans, e se fora ele quem ordenara a marcha por este lado do Loire, impedindo assim que ela fosse diretamente para onde estava Talbot e os ingleses. Dunois não podia negar. Joana, irritada, apostrofou: "Em nome de Deus, o conselho do Senhor é mais seguro e melhor do que o vosso. Pensais poder enganar-me, mas vos enganais a vós próprios, pois eu trago um auxílio mais forte que jamais um soldado ou cidade podia receber, o auxílio do Rei dos Céus. E vós participareis deste auxílio, não porque eu vos amo, mas porque Deus vos ama." São Luís e Carlos Magno pediram a Deus que não abandonasse a cidade de Orleans e não permitisse que os inimigos retivessem em seu poder o duque.
e se apoderassem de sua cidade. É quase incompreensível que o amadurecido cabo de guerra, duque de sangue real, aturasse calado a amarga admoestação. Nunca ouvira tais palavras, e elas não vinham de um homem, e sim de uma mulher, quase criança ainda, com seus 18 anos. Que deste primeiro encontro não saísse uma inimizade perpétua, fala eloquentemente a favor do nobre guerreiro, que depois se tornou o mais fiel amigo e partidário da Salvadora de Orleans. Manifesta-se, porém, com a mesma evidência, a grande moral e autoridade irradiada por esta mulher extraordinária. Dunois ficou calmo. Ordenou que esperassem pelo grosso do exército e convidou, entretanto, Joana a entrar na cidade, pois ela estava ansiosa de vê-la. A primeira resposta foi um ríspido não. Contudo, teve de conformar-se com o estado das coisas e entrou na cidade. Foi recebida com um júbilo sem fim, como se fosse um anjo do Senhor, pois todos esperavam que ela dominasse o inimigo. Admirável a elegância com que cavalgava. Estava revestida da armadura branca, precedida de sua bandeira, igualmente branca, onde se via Nossa Senhora, o arcanjo Gabriel e outros anjos segurando lírios. Ao lado de Joana, montando também e armado, andava o comandante Dunois. Um grande séquito de 200 lanças e mais milicianos da cidade abrilhantava a entrada. O júbilo quase não poderia ser maior se a cidade já estivesse libertada. No dia seguinte, os oficiais reuniram-se na residência de Joana. Nova discussão. Joana queria atacar imediatamente. Dunois resolveu esperar pelo exército. Nada valeram seus veementes protestos. Teve de esperar. Mas era-lhe impossível permanecer inativa. Meteu-se imediatamente a reformar o moral dos soldados, como já o fizera em Blois. Uma testemunha nos fala. Mandou hastear no campo uma bandeira que representava Jesus crucificado. Pediu ao capelão que reunisse os soldados de manhã e de tarde ao redor dessa bandeira para rezar, cantar a Salve Rainha e intimar os soldados à conversão. Ela mesma circulava entre as linhas e falava com os soldados, perguntava se estavam conscientes de pecado mortal e exortava do acampamento as mulheres de má vida. Esta moça, crescida no silêncio da casa paterna, da igreja, do campo e do mato, achava-se de repente no meio dos soldados rudes, licenciosos e rebeldes. Porém, nada a desorientava, nem o tumulto da soldadesca e da guerra, nem o júbilo e a apoteose dos cidadãos, nem o brilho nunca visto da grande cidade. Em meio de um mar agitado, ficava recolhida, sempre atenta às suas vozes sobrenaturais e guiando-se unicamente por elas. De uma firmeza irredutível, não conhecia respeito humano. Corrigia os soldados, admoestava os chefes, erguia-se contra todas as manifestações de impiedade e crueldade. Exortava os cidadãos a porem sua confiança em Deus, prometendo-lhes a libertação dos inimigos. Muitos a visitaram, notando com admiração que ela falava só de Deus. Em Orleans e no exército, operou-se uma grande reforma da vida religiosa. Certa vez, nas ruas da cidade, Joana ouviu um cavaleiro proferir blasfêmias. Furiosa, ela o segurou pela nuca, exclamando que não largaria se não desse a promessa de nunca mais proferir tais palavras. O cavaleiro, assustado, logo prometeu. Quando aparecia a armadura branca de Joana, como por encanto, calavam as blasfêmias.
O próprio Duque de Alençon confessou mais tarde que se continha em sua presença. Segura da sua missão divina e da próxima derrota dos ingleses, Joana foi também às fortificações falando dali ao inimigo. Recomendou aos ingleses e ao comandante Glasdale a entregar-se em nome de Deus para salvar suas vidas. Glasdale e sua gente deram respostas insolentes e ameaçaram mandá-la queimar caso lhes caísse nas mãos. Chamaram-na também de meretriz e gritavam que voltasse depressa para casa e pastoreasse o gado. Divulgou-se depois a notícia de que Joana rompera em pranto e anunciara aos ingleses sua próxima derrota, em que Glasdale perderia a vida. A impaciente expectativa de Joana terminou no dia 4 de maio. Cansado de uma corrida a cavalo, deitara-se para repousar. De repente levantou-se em altos gritos. Seu amigo, Jean d'Algun, perguntou assustado o que acontecera. Minhas vozes me avisaram que devo sair contra os ingleses. Depressa revestiu a armadura e correu para fora. Na rua encontrou um pajem montado a cavalo. Fê-lo apear, montou em seu lugar e a todo galope saiu da cidade. Os franceses tinham atacado um reduto inglês chamado Saint-Loup, mas foram infelizes, já estavam em retirada. Com furiosa energia, a jovem guerreira entrou em ação. Ela, que nunca na vida participara de um combate, animou os soldados. A luta recomeçou. O reduto foi incontinenti atacado pelos franceses e tomado de assalto com muito poucas perdas, diz o cronista. Os franceses iam massacrar todos os ingleses. Mas Joana se opôs e salvou a vida de 40 inimigos. O estranho é que ela não fora avisada do ataque. Talvez prevalecesse ainda a ideia de que a mulher não devia lutar. Mas não há dúvida de que foi ela que transformou a derrota em vitória. Esta sua primeira intervenção impressionou profundamente toda a cidade e o exército. No dia 5 de maio era a festa da Ascensão. Joana avisou que não lutaria no dia santo, mas queria confessar-se e tomar a Sagrada Comunhão. Mandou também novo aviso aos ingleses, respondido, como na outra vez, com baixas grosserias. A sensível menina tornou a chorar, mas fez uma declaração inesperada. Dentro de 5 dias, teremos conquistado as trincheiras inimigas e nenhum inglês permanecerá nos arredores da cidade. Nunca se ouvira tal linguagem. As fortificações dos ingleses eram sólidas e defendidas por tropas aguerridas. O que terão pensado Dunois e os outros chefes desta moça inexperiente, que ao combate preferia a oração? Joana exortou o povo e os soldados a confessar os pecados e tomar a Sagrada Comunhão. Foi atendida. Altas patentes do exército frequentavam os sacramentos. A festa foi celebrada com extraordinário fervor. Os comandantes militares não tinham pressa para realizar a profecia de Joana, nem sequer a consultaram. Fizeram seus planos, mas os acontecimentos iam ser diferentes das suas previsões. A impaciente guerreira usurpou direitos que os chefes não lhe queriam conceder e, sem experiência militar, conseguiu o que os mais experimentados não ousavam esperar. Foi ainda no dia imediato à festa da Ascensão que alguém disse desanimado: levaremos 1 mês para conquistar Les Tourelles, o reduto mais forte dos ingleses, que desde 199 dias vedava o acesso à ponte do Loire. Os chefes hesitavam,
mas as tropas transformadas pela presença da Pucelle ardiam em febre de combate. Um grande número reuniu-se junto ao portão do leste. Mas Galcourt, o mais graduado da cidade, negou-se a abri-lo. Os soldados mandaram aviso a Pucelle. Imediatamente, ela montou a cavalo, cavalgou ao portão, repreendeu o chefe e, sem se importar da sua posição, mandou abrir exclamando: "Serei eu o vosso chefe." Atravessaram o rio em botes e encontraram o primeiro fortim, Saint-Jean-le-Blanc, abandonado. Incendiaram-no e levaram o ataque ao fortim seguinte, Les Augustins. Mas ali, o inimigo resistiu valorosamente, repelindo o assalto. A luta prolongou-se, aumentando constantemente o número de franceses que atravessavam o rio. Apareceu também Dunois e outros oficiais. Joana não combatia pessoalmente, mas brandia seu estandarte. Os franceses voltaram ao assalto e também Les Augustins foi conquistado. Joana impediu novamente o massacre dos sobreviventes. Restava o poderoso reduto Les Tourelles, que os pusilânimes não esperavam conquistar antes de um mês. Mas a maioria lembrava, confiante, a promessa da Pucelle. Ela, entretanto, voltou à cidade para começar o dia seguinte com a assistência à Santa Missa. Amanheceu o dia 7 de maio, sábado. Apesar de informada por suas vozes que neste dia seria ferida, a intrépida guerreira foi ao combate. Saindo da cidade, Joana anunciou seu ferimento, prometendo, porém, voltar de noite pela ponte, o que seria impossível sem a conquista de Les Tourelles. O reduto estava rodeado de um profundo fosso. Depois de o encherem com faxinas e terra, os franceses atacaram corajosamente, sendo várias vezes repelidos. Para animar os seus, também Joana subiu uma escada, mas chegando em cima, uma flecha lhe atravessou o peito. Caiu e foi levada para trás. Depois de algum tempo levantou-se, tirou pessoalmente a flecha da ferida que foi pensada, segundo a arte de então, com azeite e toucinho, e voltou ao combate. Sobre o que seguiu, temos a narração do próprio comandante em chefe do Nós, e podemos crer que só referiu a verdade, uma vez que confessou com sinceridade também o que era menos honroso para sua pessoa. O assalto durou desde a madrugada até as 8 horas da tarde, e parecia que não houvesse possibilidade de conquistar a vitória no mesmo dia. Por conseguinte, a testemunha, o próprio Dunois, estava irresoluto e queria que o exército se retirasse à cidade. Aproximou-se então a Pucelle e pediu que esperasse um pouco. Montou seu cavalo e afastou-se para um vinhedo, apartada dos soldados, onde se demorou por algum tempo para rezar. Voltando, pegou imediatamente a sua bandeira e plantou junto ao fosso da trincheira. Quando os ingleses a viram ali, animando os nossos, começaram a tremer cheios de medo. Os partidários do rei encheram-se de nova coragem, voltaram a escalar os muros e não acharam resistência. O reduto foi tomado e os ingleses que se achavam ali fugiram. Todos foram mortos. Os franceses, entusiasmados, consideraram milagroso o retumbante sucesso, com sinais convincentes de intervenção divina. O mesmo dia viu ainda a realização de 2 profecias de Joana. Glasdale sofreu o castigo das baixas injúrias que proferira contra a vidente, sem atender ao presságio de sua morte próxima. Armado de pesado machado de guerra, dirigia a retirada.
Rodeado de vários dos mais nobres cavaleiros ingleses, achava-se ele precisamente numa ponte de madeira que ligava duas partes do reduto Lestoureles, quando Joana o viu e admoestou em alta voz: Glasdale, Glasdale, rende-te ao Rei dos Céus. Tu me injuriaste, mas tenho pena da tua alma e das dos teus soldados. Glasdale respondeu com novas injúrias e blasfêmias. Neste momento, desabou a ponte, incendiada pelos cidadãos de Orleans. Os guerreiros ingleses, revestidos de suas pesadas armaduras, afogaram-se imediatamente. Joana caiu de joelhos e, chorando, rezou pelos inimigos desaparecidos. A profecia a respeito da volta pela ponte de Loire, à noite do mesmo dia, também se cumpriu. Com a queda do bastião inglês, a ponte do Loire estava aberta, e de noite voltaram por ela triunfantes a Salvadora de Orleans e os comandantes. O dia seguinte, 7 de maio, era a festa de São Miguel, que tantas vezes inspirara a vidente de Dom Remy. Agora a cidade de Orleans celebrava efetivamente sua salvação no dia da festa do poderoso arcanjo, que é também o padroeiro da França. A festa é, até hoje, o grande dia de Orleans. O mesmo dia era domingo. Vamos à missa, disse Joana. Deus não quer que combatamos hoje os ingleses. Serão batidos em outra ocasião. Demos graças a Deus. Estranhamente, o grosso do exército inglês assistira, inativo, à conquista de Lestoureles. Talvez esperassem que o bastião resistisse aguardando reforços. As circunstâncias fazem crer que, avisada por suas vozes, a vidente previra esta inatividade. Em vista do sucesso francês e da morte de Glasdale, os ingleses retiraram-se, realizando a profecia de que em menos de 5 dias não haveria mais ingleses nos arredores da cidade. Por toda a França, difundiu-se a notícia da libertação milagrosa da cidade assediada, por intermédio de uma jovem mulher. Seu nome ficou inseparavelmente unido a este feito glorioso. A partir daquele dia, era La Pucelle de Orleans, a donzela ou Virgem de Orleans. Glória sem par começou a acompanhar esta mulher única. O povo apinhava-se nas ruas para aclamá-la, beijar-lhe a mão e os vestidos, pedir a bênção que ela recusava. Os chefes militares reconheciam-lhe os méritos. Espalhavam-se boatos fantásticos. No meio desta apoteose, a Salvadora de Orleans operou seu maior milagre. Permaneceu a donzela humilde, modesta, despretensiosa como no tempo da infância. Raras vezes na história encontramos homens de tanta madureza e firmeza de caráter. Irradiava pureza e força. Os próprios inimigos de Joana são, contra sua vontade, as melhores testemunhas de sua perfeição. Cheios de ódio e de má fé, indagaram todas as circunstâncias da sua vida íntima e pública, não achando a menor mácula no seu comportamento. Em particular, a acusação de imoralidade, tão fácil de inventar na vida de uma mulher isolada no meio de soldados libertinos, nem foi levantada. As atas do processo condenatório, em que os inimigos queriam desacreditar a heroína, constituem, na verdade, uma única prova a seu favor. A fama da mulher militante estendia-se também à sua maestria na arte militar. Incutia verdadeiro estupor a chefes de guerra, encandecidos no serviço de armas. Seu grande amigo e admirador, o Duque de Alençon, disse ainda 27 anos mais tarde: Joana era simples e jovem, mas entendia o serviço das armas. Sabia tão bem manejar uma lança, como pôr em ordem um exército e conceber um plano de ataque, em particular no que toca à artilharia.
Admirava a todos que ela dispunha, tudo com tal segurança e circunspecção como se tivesse guerreado desde 20 ou 30 anos. A mesma admiração transparece nas palavras do cavaleiro Tybalt d'Armagnac, que participou também da libertação de Orleans. Na disposição e direção de tropas, na ordem de batalha e animação dos homens, ela se comportava como a chefe militar mais experimentada do mundo e o maior estrategista de seu tempo.